Bom que está com você. Isso. Que bom que estamos juntos mais uma vez, né? Que bom que estamos juntos. Gracinha, saudade de você. Dileuza, tá tudo bem aí, filha? Dá o joinha. Isso, é isso mesmo. Claudinha, saudade de você, Claudinha. Beijo pra você. Cibele. Olha a minha Helenazinha. Gente, olha a minha Helena, minha cantora favorita. Olha a minha Heleninha, olha lá. Jefferson, tá tudo bem, irmão? É isso aí. Lânia. Olha a Regina. Oi, Sônia. Sônia, vou te falar uma coisa aqui. Minha mãe tá vindo pra cá, pra Portugal. Já pegou o voo, já pegou uma asadura de Brasília, vai fazer uma escala aí em São Paulo, na terra da Alessandra, e vem pra cá. E aí, Tânia, meu cabelinho branquinho de algodãozinho, eu vou comer aquela comidinha de mamãe, gente, a comidinha de mamãe, aquela que vocês fazem com tanto carinho pros filhos de vocês, viu? Viu, Rita? Tá rindo aí, né, Rita? Isso. Vamos lá, gente? Vamos estudar a Bíblia? Tenho só 20 minutos, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá. Vamos orar de novo. Espírito, nós estamos aqui para te servir, para escutar, para falar, para aprender, para ser discipulado por ti, Senhor. Espírito, nós estamos aqui porque tu nos reuniu com a tua bondade, a tua misericórdia também, porque tu és Deus, também é misericordioso. Nós te louvamos nessa tarde, nessa noite, e queremos a tua unção, a tua, não só unção, que também já seria fantástico, mas nós queremos, ó Deus, que tu nos faça entender aquilo que a Bíblia vai nos falar nessa tarde. Que seja para a tua honra e glória e que seja para a nossa alegria, o nosso deleite, o nosso regozijo de aprendermos mais sobre ti, mais como andar contigo, Espírito, mais como viver contigo. E isso, a palavra que tu inspirou é perfeita para nos ensinar isso. Te louvamos pela tua palavra. E nós queremos a tua presença em cada janelinha, aberta ou fechada, no trabalho ou em casa, no trânsito, em qualquer lugar aqui que essas pessoas estejam. Que a tua bênção chegue a elas. Te pedimos isso pelo nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, o justo. Amém. Deixa eu desligar uma coisa aqui. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Acho que deu uma travada, mas estão me ouvindo? Sim? Sim? Ok. Vamos lá então. Olha, para falar, eu não vou voltar para falar os capítulos e versículos. Quando você, aí depois eu acredito que a Alessandra vai gravar e aí ela vai soltar por aí no canal da vida dela aí, de outra pessoa, não sei. E aí você pede e a Alessandra te manda, tá bom? Aí você volta lá os livros, os capítulos, os versículos. Combinado então? Existe diferença entre viver no espírito e andar no espírito. Você sabia disso? Olha, viver no espírito é diferente e é muito diferente do que andar no espírito. E a Bíblia vai nos dizer isso, a diferença, os detalhes que Cristo quer que nós andemos no espírito. Viver no espírito, você vai ver que andar no espírito é melhor, maior, mais proveitoso do que viver no espírito. Acreditem nisso. Andar no espírito é maior, melhor, mais benéfico para a sua e para a minha vida do que viver no espírito. E a Bíblia
com os seus exemplos espirituais, vão nos dizer isso, tá bom? Gálatas, capítulo 5. Diz assim, apóstolo Paulo diz assim, isso aqui é uma tarefa para você ver qual é o versículo. Se vivemos no Espírito, também se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. O que significa viver no Espírito? O que significa andar no Espírito? Se vamos cumprir a orientação bíblica, é necessário que possamos primeiro entender o que é que nós estamos sendo instruídos a fazer. E a importância de entender isso não diz respeito apenas em cumprir as orientações que nos é dada diariamente pela Bíblia ou pelos nossos cultos, mas eu digo que é algo vital para a caminhada cristã. E esse assunto é muito importante para mim e para você crescermos. O apóstolo Paulo, que é um dos pais da palavra Espírito, o apóstolo Paulo é um dos primeiros apóstolos que lança essa questão do Espírito Santo. Então eu posso dizer aqui, sem dúvida de erro, que o apóstolo Paulo é um dos nossos primeiros pais no Novo Testamento, que lança verdades sobre o Espírito Santo. Mas ele fala detalhes como nós devemos andar no Espírito. Eu quero ler Gálatas capítulo 5, versículo 16. Foi de onde eu extraí a primeira fala sobre andar e viver no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Até o versículo 25. Digo, porém, o seguinte. Calma aí. Eu não decorei tudo. Eu vou pegar minha Bíblia aqui para não errar, tá bom? Eu não dou conta de decorar tudo, né, meninas? Vamos lá, então. Gálatas, capítulo 5. Só decorei 2, 3 versículos. O restante não decorei, não, gente. Vocês me desculpem aí, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Diz assim: digo, porém, isso: vivam pelo Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que queiram. Mas se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, prestem atenção aí. Eu sei que você já leu esse versículo várias vezes, mas o contexto que eu quero colocar a vocês aqui é um contexto diferente de andar no Espírito. E aqui a carne é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Então vamos lá. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades. Quando fala ódio aqui, na sua versão, é inimizades, tá bom? Ciúmes, que é discórdia, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, divisões, facções, que é dissensões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. O autor só não colocou etc, porque essas coisas semelhantes é etc, né? E diz aqui: eu os advirto ou declaro a vocês, como antes os já preveni, como aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é... Olha, queridos,
olhem para mim aqui. O contexto que Paulo fala sobre o fruto do Espírito, Claudinha, o contexto é esse. O fruto do Espírito, ele não é solto. Não não é viável, não é lícito você pegar apenas esse versículo do fruto do Espírito e querer isso para você de uma forma que você faz o que ele vem falando antes. E o que ele vem falando antes são as obras da carne. Mas como você leu na Bíblia Sagrada, que a obra da carne luta contra o Espírito, primeiro ele colocou a obra da carne. E agora ele coloca as obras do Espírito. E ele diz assim, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, ou os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Viram? Se nós vivemos pelo Espírito, não é suficiente. Nunca foi suficiente. Por quê? Porque o apóstolo diz que nós temos que andar no Espírito. E daqui a pouco eu vou dizer para você, você vai pegar essa deixa do apóstolo, como é que nós vivemos no Espírito, que é diferente de andar no Espírito, tá bem? A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, de andar no Espírito, de andar de forma correta, é que isso significa não andar de forma errada. Então veja, você quer andar de forma correta? Não ande de forma errada. E essa forma correta diz que você não pode andar como os primeiros versículos que nós lemos, de Hebreus capítulo 5. E o apóstolo Paulo diz que nesses versículos que lemos, nos mostra principalmente os versículos 16 a 20. E depois no verso 24. Andar no Espírito significa não andar na carne. Andar no Espírito significa não andar na carne. Em segundo lugar, ele nos fala, tanto nos versos 20 e versículo 24, ele fala de uma coisa importantíssima, que poucos de vocês já ouviram falar nisso. E quando Deus me mostrou isso, eu fiz algumas perguntas para ele. Claro, gente, vocês têm que fazer perguntas para Deus. E tem uma coisa que Paulo colocou aqui, que às vezes passa sem nós percebermos. Porque viver no Espírito, como eu já disse, e você viu aqui na Bíblia, é diferente de andar no Espírito. Existe alguns detalhes que nós temos que nos disciplinar para andarmos no Espírito. E o apóstolo Paulo fala aqui dos nossos sentidos. Os nossos sentidos são perigosos para nós não andarmos no Espírito. E daqui a pouco, fica atento aí, pega a caneta, fica atento aí, você vai ver a diferença. Deus vai te mostrar a diferença dessa questão dos sentidos. O apóstolo Paulo diz assim, você leu aí, e nós lemos aqui, você viu aí, você ouviu aqueles que crucificaram os seus sentimentos, as suas paixões, os seus desejos. Ele também nos mostra no verso 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E além de não andarmos pelos sentidos, ou no mundo dos sentimentos, nós não andemos também por vistas, queridos. Prestem atenção nisso. Andar por vistas, por aquilo que é circunstancial. E às vezes nós andamos por aquilo que é circunstancial. Então, é importante que eu e você possamos entender a natureza do que a Bíblia descreve sobre não andar na carne. Quando a Bíblia fala de carne e espírito, ela está falando de natureza. Nós antes vivíamos
debaixo do pecado. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Nós antes vivíamos debaixo do pecado. E quando é que isso se tornou, não se tornou mais verdade? Quando? Em que momento isso não é mais verdade? Quando você não está mais debaixo do pecado. Eu não estou dizendo que você não peque, presta atenção. Não estou dizendo que você não peque, mas debaixo do pecado. Qual foi o momento em que Deus te libertou e te trouxe uma mudança de vida que você não vive mais debaixo do peso do pecado? Exatamente, Claudinha. Não fala alto não, fica só com você aí. Fica só com você isso, filha. Qual foi o momento que você não vive mais com uma velha natureza? Já viu? Já pensou? O Espírito já te falou aí? Quando nós nascemos de novo, nós temos uma nova natureza. O nosso espírito que nasceu de novo. Jesus explicou isso a Nicodemos. Aquele que é nascido da carne e aquele que é nascido do espírito é espírito. O novo nascimento se deu no nível do nosso espírito. Nós nos tornamos participantes da natureza de Deus quando diz 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. O nosso espírito, nós recebemos toda a condição para vivermos a nova vida que Deus proporciona. No entanto, nós temos a responsabilidade, uma vez que a velha natureza ainda habita na nossa carne, até que Jesus volte e haja redenção e haja transformação completa, nós temos a responsabilidade de escolher para onde nos inclinamos. Você tem a responsabilidade para onde você se inclina. Em Romanos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz: aqueles que se inclinam para a carne cogitam ou pensam as coisas da carne, mas aqueles que se inclinam para o Espírito cogitam e pensam as coisas do Espírito. E aqui eu queria que você prestasse atenção. Peça ao Espírito te mostrar para onde você cai mais, vai mais. Pensam e cogitam as coisas do Espírito, as coisas do alto. É o caminho que Ele quer que você ande. Pensa e cogita as coisas carnais, é um caminho que Deus quer que você saia desse caminho. E essa é uma das diferenças. O cristão tem a responsabilidade de decidir a própria natureza que ele vai se entregar. Olha o que eu disse aqui agora. O cristão tem a responsabilidade dele escolher qual a natureza que ele vai se entregar. Mas isso só acontece depois que você se batiza. Porque aí é que começa a natureza de Cristo, a natureza espiritual, guerrear contra a natureza carnal. Mas essa guerra, quem aciona o botão para a natureza de Cristo vencer é você. Quem aciona o botão para a natureza carnal vencer também é você. Você tem a responsabilidade. Eu também tenho a responsabilidade. E é como diz Paulo em Efésios capítulo 24, versículo 22 a 24. Nós nos despirmos da velha natureza, do velho homem, e nos vestirmos ou revertirmos do novo homem, da nova natureza. Nós temos uma ordenança de Deus para nós agirmos nesse sentido. Mas a escolha de cada um de cumpri-la ou não, embora existem consequências, a escolha de cada um, ela acaba sendo livre, no sentido de obedecer ou desobedecer à instrução bíblica. Não que isso seja apenas para nós escolhermos o que quisermos. Pagaremos pela nossa escolha, com as nossas consequências. Mas é nossa responsabilidade decidir a qual natureza nós nos entregamos. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que não apenas nos é dada essa responsabilidade, mas também nos são oferecidos recursos. Eu costumo dizer, queridos, particularmente eu gosto dessa
dessa definição que andar no Espírito é tanto, por um lado, uma ordenança, como também um recurso que Deus nos dá para que eu e você possamos vencer o pecado. Não é apenas uma ordem de Deus dá para nós para que nós permaneçamos longe do pecado. É também um recurso, o Espírito é um recurso e condição também que Deus nos oferece para que o pecado não nos vença. E como fazemos essa escolha? Como nós fazemos essa escolha? Em primeiro lugar, nós decidimos a quem nós derrotamos. Há pessoas que gastam tempo demais alimentando os prazeres da carne, seja por meio do entretenimento, não praticam a mortificação. Como é que nós praticamos a mortificação da carne? Uma das coisas que eu quero já em público dizer para você é que a nossa sala, a nossa família Emanuel pratica todos os dias. O que é que nós praticamos todos os dias? Hã? Que é? É o que, Gracinha? O jejum. Nós praticamos, e esse é uma das coisas que Deus nos dá, nos oferece. Olha só, além de ser uma ordenança, é um recurso. Deus nos oferece isso para nós mortificarmos a carne. Então nós temos que praticar isso para que os desejos da carne sejam levados ao nada, ao zero, ser sobrepujado pelo prazer de termos Cristo conosco. A oração, o jejum e nessas escolhas acabam quando nós optamos por isso, nós estamos dando mais campo para que o Espírito trabalhe comigo e com você, para que assim nós venhamos a andar no Espírito. Mas quando a Bíblia também fala de não andar pelos sentidos, eu e você precisamos entender, por exemplo, Judas 1,19 diz assim, calma que eu não decorei isso. Judas 1,19. São estes que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Outra tradução diz, eles são insensuais. Os movidos pelos sentidos. Os movidos pelos sentidos são sensuais. Por aquilo que sentem, e a Bíblia diz, eles não têm o Espírito. Veja como Joel, veja que importantíssimo isso, queridos. Aqueles que andam com sensualidade não têm o Espírito. Sensualidade dos sentidos. Não é sensualidade sexual. Sentidos. Sentidos. É diferente, tá bem? Viver pelo sentido exclui viver pelo Espírito. E por que nós dizemos... Olha, lá em Romanos, Paulo diz que existe o peso do pecado. Também existe o peso de pensar, de sentir o pecado. Duas coisas diferentes, mas que fazem todo sentido, todo significado. Nós não podemos ir por aquilo que nós sentimos. E aqui eu vou abrir um parêntese. Eu vou pedir para você muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado ao ouvir ou ao falar. Eu estou sentindo Deus aqui. Como é bom, eu estou sentindo o Espírito. Você não sente nada. Você não sabe o que é sentir a presença do Espírito. Isso é coisa da sua cabeça. Não vá por aquilo que você sente. Vá por aquilo que está escrito. Vá por aquilo que a palavra diz. A palavra diz que Deus está com você. Então creia que Deus está com você. Não sinta nada. Os seus sentidos são perigosíssimos.
Não é porque você chora, não é porque você se sente arrepiada ou arrepiado, não é por nada disso. A presença do Espírito não se submete a você ficar arrepiada, ou muito menos chorar. Cuidado com os nossos sentidos, tá bem? Eu comecei questionando qual a diferença entre viver no Espírito e andar no Espírito. E Paulo disse, se vocês vivem pelo Espírito, ele nos aconselha, também andem pelo Espírito. E viver pelo Espírito diz, olha só, e aqui é o ponto que é a diferença, viver no Espírito e andar no Espírito. Viver no Espírito, o ponto de partida, o ponto crucial, é na hora do seu batismo, porque é lá que você é vivificado por Ele. Transformação, nova natureza contra uma velha natureza. Vivificados por Cristo. Recebido a vida de Deus, que é Cristo. A nova natureza. E agora nós temos que ter o comportamento que se adeque à experiência da conversão. Entenderam? Comportamentos que se adequem a viver, a andar na hora que você decide viver, que é na hora que você recebe a Cristo através do batismo, uma nova natureza. E quem te dá esse presente é o Espírito. É o Espírito Santo. Então, isso não só significa escolher não andar na carne. Olha só, quando você decide andar no Espírito, automaticamente você está decidindo não andar na carne. Mas também, além de você decidir não andar na carne, você também tem que decidir não andar pelos seus sentidos. Não ande pelos seus sentidos. Eu estou pressentindo alguma coisa. Eu estou sentindo... Cuidado com isso. Você não tem que sentir nada para que o Espírito fale com você. Não caia nessa. E começa a chorar, e começa a pular. Cuidado com isso, amados. Ninguém da Bíblia, nenhum profeta, nenhum discípulo, nenhum apóstolo sentiu nada. Ele apenas creu. Você não viu, você pode ler aí do jeito que você quiser, da frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima a Bíblia, ou até o Espírito de profecia. Mas você não vai ver nenhuma pessoa citada na Bíblia que ele falou assim, estou sentindo o Espírito. Eu estou sentindo aqui uma coisa. É Jesus. Não. Nem Cristo falou isso. Então temos que ter cuidado de não andar na carne e também o cuidado de não andar nos nossos sentidos. Tiago, no capítulo 3, o apóstolo começa a dizer no verso 14, daquelas pessoas que têm no seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade. Ele diz no versículo 15, isso não é sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, é terreno, humana, animal e demoníaca. Olha, queridos, vocês prestaram atenção aí que Tiago diz? Essas pessoas que andam segundo a carne, aqui ele especifica inveja, dissensões, ódio. Ele diz que isso é humano, dá 3 características: humano, animal e o mais pesado de todos, demoníaco. E aqui é uma advertência para nós não andarmos pelos nossos sentidos. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo o que o Espírito está querendo dizer para você? Que é muito mais além do que viver no Espírito. Vocês estão entendendo que andar no Espírito
Você, mocinha, senhora que está me olhando, você tem que controlar os seus sentidos e submetê-los ao Espírito. Porque quando você os submete, o Espírito toma conta de tudo que é teu, até dos seus sentidos. Entenderam? Quando o apóstolo usa essa expressão animal, ele está falando que, olha só, ele está falando aqui que são pessoas guiadas pelo seu instinto. Pelo seu instinto. Eu tô com instinto aqui que eu tenho que ir pelo meu instinto, porque ele não falha. Vai, pode ir. Mas vai sozinho, não me chama não. Andar pelo seu instinto é andar segundo a carne. Andar pelo que você sente, andar nesse significado é andar pela carne. E aqui não sou eu que estou dizendo. O apóstolo Paulo disse. O apóstolo Tiago também disse. Só estou aqui reproduzindo o que a Bíblia está dizendo. E juntamos os versículos e aí Deus está nos mostrando outro significado de muita coisa aqui. Quem anda pelos sentidos, quem anda guiado por aquilo que sente, não é guiado pela nova natureza, a natureza de Cristo, a natureza espiritual. Não anda. E se você está lembrada ou lembrado, no começo e o título do nosso sermão de hoje é Andando no Espírito. Mas para que você entenda o andar, você tem que entender como é que eu vivi, como é que eu aceitei essa natureza de viver na hora do batismo. Então, a questão aqui é andar, mas para que você ande no Espírito, você tem que deixar que ele o guie, para que você não ande segundo a sua carne, segundo o seu olhar, segundo os seus sentimentos, segundo os seus sentidos. Aquele que anda segundo os seus sentidos, anda segundo a carne. O que distingue, queridos, o ser humano dos animais não é apenas a capacidade de raciocínio, mas o que deveria nos distinguir, que só usam a capacidade de raciocínio, é viver pela nova natureza e não apenas ser guiados pelos instintos. Quando nós começamos a entender essas verdades, fica mais fácil viver de acordo com essas verdades. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz no verso 1 a 4, eu, porém, irmãos, olha, aqui você vai entender o contexto de Paulo dizer a diferença de uns para com os outros. Esse contexto de andar no Espírito, é esse contexto que ele vai lá em 1 Coríntios, vai em Romanos e vai em Tiago. É nesse contexto espiritual que o Espírito diz pra gente sobre escolher uma pessoa e depois escolhe outra pessoa, de andar nos sentidos ou não. E aqui esse é o contexto. Queridos, eu dei essa volta toda para nós chegarmos a um ponto aqui, o que é escolher pessoas. E ele diz assim, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Olha, presta atenção, eu estou lendo aqui também. Leia aí na sua Bíblia. E sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem. Porque vocês ainda são carnais. Agora, por que Paulo chama os irmãos dele de carnais? Porque se há ciúmes e briga. Primeiro ponto. 2 pontos Paulo já disse aqui. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais? E andam segundo os padrões humanos? Instinto. Os seus sentimentos. Padrões humanos. Outra tradução diz aqui, segundo os homens,
Quando alguém diz, olha aqui, quando alguém diz eu sou de Paulo, ou outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês estão andando segundo padrões humanos, segundo os homens? De novo, ele está falando de gente que é guiado pelo instinto. Ele está dizendo as divisões entre vocês, as escolhas por um grupo específico, por facções. Tudo isso mostra que vocês não são espirituais. Não vivem segundo o espírito. Vocês são carnais. Vocês vivem segundo a carne. Quando eu digo, queridos, de não vivermos pelo sentido, isso não é apenas diferente de viver segundo a carne, é um dos seus desdobramentos. Então veja, andar pelos sentidos, pelo que você pensa, pelo que você sente, é um dos desdobramentos de viver pela carne. E em terceiro e em último lugar, e eu acredito que você esteja anotando aí, eu e você precisamos entender que isso também andar por vistas. Você sabe o que é andar por vistas? Não, né? Sabe? A leitura que nossos sentidos fazem das circunstâncias como se elas fossem a realidade final. A sua leitura, a sua visão não pode não pode fazer a base para apenas uma realidade. Isso é perigoso. Nós cairmos na nossa própria armadilha, da nossa própria visão. Eu estou certa. É o Wesley que está errado. Fulano está certo. O Beltrano que está errado. Olha, cai na mesma fala de Paulo. Uns escolhem Paulo, outros escolhem Apolo. Por acaso vocês não estão vivendo na carne? Paulo diz. 2 Coríntios 4,13, a Bíblia diz o espírito da fé. Mas estão anotando, né? Mas a partir do verso 18, a Bíblia diz: não atentando para as coisas que se veem, e sim para as coisas que não se veem. O espírito da fé nos leva a não colocar os olhos daqueles que veem, e sim visualizar aquilo que não se vê pelo olho natural. Vocês estão entendendo que existe o espírito da fé? Vocês pegaram aí o que Paulo quis dizer em 1 Coríntios? Olha, eu acredito que vocês estudaram junto conosco, desfragmentando a lição da semana passada. E na lição, no desfragmentando a lição, nós falamos que existe que Deus Espírito. E eu me lembro que até o irmão Corajo, o professor Corajo, me fez essa pergunta. E nós respondendo de acordo com a lição, porque o autor disse aquilo, o Espírito disse aquilo, porque ele só trouxe a verdade, aquilo que estava escrito na Bíblia. E ele disse assim: é o Espírito de Deus que nos dá o espírito de poder, o espírito de harmonia, o espírito de amor, o espírito de tranquilidade, o espírito de paz. E ele vai dizendo a quantidade, é o Espírito Santo. Não é você. Não é você que está sentindo, que está com seu olhar, que é só o seu olhar que tem razão. Não é você. É o Espírito. E andar no Espírito não é você. É o Espírito. E Paulo está dizendo aqui o que escreveu também no capítulo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a convicção das coisas que não se veem e a certeza de coisas que se esperam. Vocês estão vendo como a Bíblia é estudada com respeito a um assunto? Olha o tanto de capítulos e versículos que apenas Paulo fala sobre isso. Claro que não é só Paulo. Tiago já falou. Joel já falou no Antigo Testamento. Então, eles coadunam porque é o mesmo Espírito.
É o mesmo Espírito. Não é aquilo que Paulo pensou, ou sentiu, ou pressentiu. Não. Nunca foi. Quando Jesus, em Marcos 11, 23, fala de uma fé que move montanhas, ele está relacionado à ação do Espírito Santo. Queridos, isso aqui é tão lindo. Quando a Bíblia fala sobre a fé mover montanhas, ali está dizendo sobre o Espírito Santo. Ali está dizendo a ação do Espírito. Você percebeu isso? Depois vai lá. Vai lá em Marcos capítulo 11, versículo 1. Depois vai lá e veja o Espírito Santo bem claro ali. Bem claro. Livro de Zacarias, capítulo 4, versos 6 e 7. Eu vou ler aqui. Ele prosseguiu-me e disse a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Depois de falar dessa forma, ele pergunta, quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície. O que nos dá o poder de remover montes, montanhas, obstáculos intransponíveis e fazer isso por meio da fé é a ação poderosa do Espírito Santo, que é chamado pelas Escrituras o Espírito da fé. Quando decidimos viver pelo Espírito, pelo poder, pelos recursos do Espírito Santo, nós conseguimos não só não viver de acordo com a carne, não só não viver de acordo com os sentidos, mas também deixamos de viver de acordo com as circunstâncias e começamos a atrair o sobrenatural. Uma vida de santidade é sobrenatural. Nos dá o poder de vencer. E vencer o pecado. Vencer os sentidos e ser guiado pela palavra é sobrenatural. Mas vencer e mudar as circunstâncias é tão sobrenatural quanto. Mas é resultado de uma escolha. A escolha de não andar segundo os recursos naturais e não viver só alimentando a carne. A partir do momento em que nascemos de novo, passamos a viver no Espírito. Só que nós temos agora a responsabilidade de também andar no Espírito. Foi isso que Paulo afirmou em Gálatas 5, versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Porque andarmos no Espírito nos permite vencer a carnalidade, os sentimentos humanos que nos limitam e as circunstâncias que são contrárias à palavra de Deus. Esse versículo fecha toda a questão daquilo que nós falamos no começo. Os seus sentimentos, os seus sentidos, a sua visão tem que ser submetidas ao Espírito. Não é só deixar de andar na carne. Nunca foi. Nunca vai ser. O Espírito quer que os seus sentimentos, os seus sentidos, todos os seus sentidos, todos eles, e a sua visão seja modificada para que você ande no Espírito. Que Deus nos ajude a não apenas entender essas verdades, mas escolher por corresponder ou responder com essas verdades. Decidir exercer a nossa responsabilidade de dizer, eu irei adiante, Deus seja louvado pelo novo nascimento, que eu passei a viver no Espírito, mas eu vou honrar o Deus que fez isso, escolhendo também andar no Espírito. Faça isso, ande no Espírito, e como Paulo diz, você jamais estará limitado ao terreno, ao ambiente e à dimensão da carne. O Evangelho é sobrenatural. Nos tira da esfera natural da carne e nos leva não só a resultados, mas a uma dimensão sobrenatural. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que falou comigo sobre isso, tenha falado com você. Porque essa é uma das coisas que nós não só precisamos, mas necessitamos
mudar em nossa vida. Decidir a andar no Espírito. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Espírito, nós ouvimos a Tua palavra. E neste momento, nós estamos, todos nós aqui, Deus, todos nós, estamos decidindo a andar no Espírito. Andar contigo, Espírito. Ande conosco. Nós estamos agora decidindo andar contigo. E deixar assim esses nossos sentimentos, esses nossos olhares, essa nossa questão de alimentar a carne, para que tu, Espírito, tome de conta de tudo aquilo que te pertence. Quer saber o que te pertence? Todo o nosso corpo é teu. Todos os nossos sentidos são seus. Os nossos olhares, a nossa fala. Tire de nós a dissensão. Tire de nós a briga, a discórdia, a injúria. Tire de nós, ó Deus, a imoralidade sexual também. Tire de nós tudo o que nos atrapalha para termos uma vida íntima contigo. Se tem alguma coisa que está atrapalhando a nossa espiritualidade contigo, Espírito, nós te clamamos em nome de Jesus, pelo poder do Cristo que ressuscitou sobre aquele madeiro, sobre a intercessão que Cristo, nosso Salvador, está fazendo no santuário celestial. Por este nome que é doce, que é amável, que é misericórdia, mas também é juízo, é justiça. Por esse Cristo que é água ao sedento. Nós te pedimos por ele que tu nos ajude a deixar as obras da carne, os sentidos da carne, os nossos olhares da carne, para andarmos contigo até ser dia da tua volta. Quando nós formos transformados num abrir e piscar de olhos. Contudo, nós te rendemos louvores, porque tu és misericordioso para conosco e não quer que nenhum se perca. E aqui na sala Emanuel, sendo da sala ou sendo visitante, Espírito, tome todos em tuas mãos, sendo ela ou ele, e traga de volta, Senhor, aqueles filhos e aqueles netos dessas pessoas que estão orando neste momento, da nossa sala. Te pedimos isso, pelo maravilhoso nome de Jesus. E cremos na tua palavra. Nós não estamos sentindo nada, Senhor. Nada. Eu não quero sentir nada. Mas eu creio que tu estás aqui. Estás em cada janela da nossa reunião. Em cada pessoa que vai ver essa mensagem no YouTube, em qualquer outro canal. Nós cremos que tu estás aqui, porque tu és onipresente, onisciente e onipotente. Nós cremos num Deus Trino. Te pedimos isso, agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus, amém.